Imagine por um segundo que tudo o que você vê, toca e acredita não seja exatamente o que parece. Não estamos falando de uma simulação digital, como nos filmes, com cabos plugados na sua nuca. Não, isso é maior. E se o mundo ao seu redor fosse uma ilusão tão perfeita, tão real, que você nunca parou para questionar? Uma prisão construída não de códigos, mas de ideias, regras e verdades que alguém decidiu por você. Bem-vindo à Matrix Real. Um sistema que não precisa de máquinas para te controlar, porque você já aceitou as correntes sem nem perceber. Pense nisso, desde o momento em que você nasce, te dizem o que é certo, o que é errado, o que é possível. A escola te ensina uma história. A TV te mostra o mundo. Seu celular te entrega uma vida pronta, filtrada por algoritmos que sabem mais sobre você do que você mesmo e te guiam sem que você perceba. Mas quem está por trás disso tudo? Quem decide o que você vê quando acorda de manhã e o que fica escondido nas sombras? Há mais de 2000 anos, um filósofo chamado Platão escreveu sobre uma caverna. Pessoas acorrentadas desde o nascimento, vendo apenas sombras na parede, acreditando que aquilo era tudo o que existia. Até que uma delas se liberta e descobre que o mundo lá fora é infinitamente maior. Ele chamou isso de alegoria. Mas e se não for só uma metáfora? E se nós fôssemos essas sombras, moldadas por mãos invisíveis que não querem que a gente olhe para a luz, olhe ao seu redor? A mídia te bombardeia com as mesmas notícias, repetidas como um mantra. Governos criam leis que você segue sem questionar. Influenciadores te vendem uma vida que você nem sabe se quer. E tudo isso parece normal, até que você para e pergunta: por que algumas ideias são aceitas como verdades absolutas, enquanto outras são ridicularizadas antes mesmo de serem ouvidas? Quem ganha com esse jogo? Em 1999, o filme Matrix nos fez imaginar um futuro distópico. Mas e se o sistema que ele retratou não for ficção, e sim uma versão exagerada do que já vivemos? Um mundo onde suas escolhas não são tão livres quanto parecem, onde a realidade é um roteiro escrito por alguém que você nunca conheceu. Será que somos mesmo donos das nossas mentes, ou estamos dançando conforme a música de um maestro oculto? Essa é só a primeira peça do quebra-cabeça. Porque se o mundo que você conhece é uma construção, a próxima pergunta é inevitável: quem o construiu e o que eles não querem que você veja? Se o mundo que você conhece é uma ilusão, uma prisão invisível, então quando ela começou? Quem acendeu a primeira chama que projetou essas sombras na parede da nossa caverna? A resposta não está no futuro, com máquinas e telas piscando. Ela está enterrada no passado, em sistemas, impérios e segredos que moldaram o que você chama de realidade. Muito antes de você nascer para questioná-la, volte no tempo. Séculos atrás, reis e sacerdotes governavam o mundo com uma única arma: a verdade. Não a verdade que liberta, mas a que controla. Em 1532, o conquistador Francisco Pizarro chegou ao Império Inca com menos de 200 homens e derrubou uma civilização de milhões. Como? Ele não tinha armas melhores. Ele tinha uma história. Disse aos incas que era um enviado dos deuses, que seu rei branco era o único soberano legítimo. Eles acreditaram, e em semanas, o império caiu sem luta. Uma mentira bem contada vale mais que 1000 espadas. Quem controla a narrativa, controla tudo. Agora avance alguns séculos. No coração da Europa, a igreja decidia o que era real. Quem discordasse, ou ousava questionar as verdades oficiais, era silenciado, queimado vivo na fogueira. E não era só religião. Novas ideias surgiam, mas sempre vinham com um preço: aceitar uma versão diferente do mesmo controle. Os homens que desafiavam o sistema muitas vezes acabavam virando mártires, ou ferramentas de um novo jogo. Você já parou para pensar: quem escolhe quais histórias sobrevivem? Quem decide o que você aprende e o que é apagado? E tem mais. Por trás dos tronos e das cátedras, sempre houve sussurros. Sociedades secretas, os Illuminati, os maçons, os templários, nomes que ecoam como lendas, mas que muitos juram que ainda movem os fios. Em 1776, dizem que os Illuminati foram fundados na Baviera para derrubar reis e igrejas. Ou será que para substituí-los por algo pior? Documentos da época falam de um plano: infiltrar governos, moldar ideias, criar uma nova ordem mundial. Coincidência ou não, logo depois, revoluções explodiram pelo mundo. França, América, o caos que parecia liberdade.
Mas e se fosse só um palco, uma peça escrita por mãos que você nunca verá? Pense nas grandes mentiras que engolimos. Em 1969, te contaram que o homem pisou na Lua. As imagens granuladas, as sombras que não batem, as dúvidas abafadas, tudo isso é varrido para debaixo do tapete como teoria maluca. E a história que você aprendeu na escola? Durante milênios, nos disseram uma coisa, depois mudaram a versão. Hoje quem questiona é ridicularizado, mas e se os ridículos estiverem certos? E se cada verdade que te ensinaram fosse só mais um tijolo na parede dessa Matrix real? Platão, lá na Grécia Antiga, já sabia disso. Na sua alegoria da caverna, ele disse que os prisioneiros não queriam ser libertos. A luz doía. A verdade assustava. Eles preferiam as sombras porque eram confortáveis. E olhe para nós agora. Confortáveis em nossas casas, nossos empregos, nossas telas. Mas o passado nos deixa pistas. Governos que mentem. Religiões que cegam. Ideologias que acorrentam. Tudo isso já aconteceu antes. E continua acontecendo. Só que agora, o palco é global. Então me diga, se o sistema que você vive foi construído por séculos de manipulação, por mãos que sabiam exatamente como te fazer acreditar, o que sobra de real na sua realidade? E mais importante, o que eles esconderam enquanto você estava distraído, olhando para as sombras? Se o passado nos acorrentou com mentiras, e o sistema foi construído para nos manter olhando para as sombras, então, o que sustenta essa Matrix real hoje? Não são mais só reis ou sacerdotes sussurrando verdades ao seu ouvido. Agora é algo maior. Uma nova fé ergueu seus templos, não de pedra, mas de vidro e aço. Eles chamam isso de ciência. Mas será que ela explica? Ou será que ela esconde? Pense bem. Desde criança te ensinaram a confiar nos especialistas. Homens de jaleco que dizem o que é real, o que é impossível, o que você deve aceitar sem pestanejar. A ciência moderna virou uma religião, com seus dogmas intocáveis. Te contaram histórias sobre como tudo começou, como o mundo funciona, e você acreditou, porque quem ousaria duvidar? Mas aqui vai uma pergunta. Por que algumas ideias são sagradas, enquanto outras são banidas como heresia? Quem decide o que entra nos livros, e o que fica trancado nos porões? Eles dizem que tudo tem uma explicação. Mas o que acontece quando você sente algo que não cabe nas suas fórmulas? Já teve um déjà vu que te fez parar no meio da rua, como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo? Já ouviu falar de pessoas que num instante de silêncio, sentiram o corpo se desprender, como se vissem o mundo de fora? Relatos assim, de despertar, de visões, de algo além, existem há séculos. Os cientistas dizem que é só o cérebro pregando peças. Mas e se o cérebro for a fechadura, e essas experiências, a chave que alguém não quer que você use? Agora olhe para suas mãos. Esse celular, essa tela, não é só um objeto, é uma corrente. Redes sociais, algoritmos, notícias que aparecem como mágica, tudo isso te conhece melhor que sua própria mãe. Em 2010, um cara chamado Edward Snowden mostrou ao mundo que governos espionam cada clique seu. Mas e as empresas? Elas te vendem sonhos, te mostram o que comprar, o que pensar, o que odiar, e você nem percebe. A tecnologia não é só um espelho do sistema, ela é o sistema. Uma teia que te prende enquanto te distrai com luzes brilhantes. Será que isso é progresso, ou uma jaula mais bonita? E tem mais. Fenômenos que não explicam, eles ignoram. Lugares onde o tempo parece falhar, como relógios que atrasam sem motivo em certas cidades antigas. Histórias de pessoas que juram ter visto o futuro em sonhos, ou sentido um aviso que não sabem de onde veio. A física moderna fala de coisas estranhas, partículas que mudam quando você olha para elas, realidades que dependem de quem observa. Mas eles param aí, não te contam o resto. Por quê? Será que alguém já sabe o que está além do véu e prefere que você fique cego? Não é sobre outros mundos lá fora, é sobre o que está aqui, bem na sua frente, disfarçado de rotina. A Matrix real não precisa de máquinas voadoras ou naves no céu. Ela usa o que você já aceitou, as telas, as regras, as verdades prontas. E enquanto você corre atrás do próximo like, da próxima manchete, algo sussurra no fundo da sua mente. Isso é tudo? Talvez seja o sistema te mantendo quieto, ou talvez seja você tentando acordar. Então me pergunto, se a ciência explica tão bem, por que ainda sentimos esse vazio?
Se a tecnologia nos conecta, por que estamos tão sozinhos? E se tudo que te ensinaram a venerar, os fatos, os dados, as telas, for só mais uma camada dessa ilusão? O que você faz quando o inexplicável bate à sua porta e o sistema te manda fechar os olhos? Se o sistema te prendeu no passado com mentiras e te controla hoje com telas e verdades prontas, então o que resta? O que você faz quando o inexplicável não cabe mais nas caixas que te deram? Você já sentiu aquela voz quieta no fundo da sua mente? Aquele vazio que nenhuma notificação preenche? A Matrix real não é só uma jaula de ferro ou um código piscando. Ela é um véu. E agora a pergunta não é mais quem a construiu, mas como você rasga ela ao meio. Não é fácil. O sistema não quer que você acorde. Ele te deu um emprego para te ocupar, uma tela para te distrair, uma rotina para te anestesiar. Mas o primeiro passo é simples: duvidar. Duvide do que te contaram desde criança. Duvide das manchetes que aparecem como mágica no seu celular. Duvide até do que você acha que sabe sobre si mesmo. Porque, como eu disse lá atrás, quem controla a narrativa controla tudo, até você. E a única arma contra isso é a sua mente. Eles temem a mente independente. Eu falaria em buscar informações em fontes diferentes. E isso é verdade. Mas vai além. Não é só trocar um jornal por outro, uma tela por um livro. É ouvir o que ninguém quer que você ouça. É cavar nas histórias que apagaram, nas vozes que silenciaram. Há 2000 anos, um homem chamado Jesus andou por aí dizendo coisas perigosas. Ele falou que o mundo estava corrompido, que os poderosos mentiam, que a verdade liberta. Eles o pregaram numa cruz por isso. Mas e se ele estivesse certo? E se o Criador que ele apontou fosse a chave para ver além das sombras? Pense nisso. As Escrituras dizem que esse mundo é um campo de batalha, não de espadas ou bombas, mas de ideias, de um mundo invisível, de ilusões. O sistema que você vive, com seus reis, seus cientistas, suas telas, não é novo. Ele é antigo como a ganância, como o medo, como o desejo de controlar. Mas as Escrituras também dizem que há um propósito maior, uma luz que o véu tenta esconder. E se despertar não for só abrir os olhos, mas lembrar quem você realmente é. Você não precisa de mim para te dizer o que fazer. A desconstrução da Matrix começa dentro de você. Pare, olhe ao seu redor. Pergunte, por que eu acredito nisso? Quem ganha comigo aqui? Não é confortável. A luz dói, como Platão avisou. Pode custar amigos, certezas, até a paz que você acha que tem. Mas o que é pior, viver numa ilusão confortável, ou enfrentar a verdade, mesmo que ela quebre tudo? Então eu te deixo com uma reflexão final. O sistema te deu um roteiro, um papel para você atuar, dia após dia, até o fim. Mas e se o script for uma mentira? E se além do véu, houver algo maior, um criador, uma batalha, uma liberdade, que eles não querem que você veja? A escolha é sua. Ficar nas sombras, dançando conforme a música deles, ou dar o primeiro passo para fora da caverna. A Matrix te prende, mas quem faz a escolha de se libertar é você.